Capítulo 2. Sol a pino. Meu diário. Meu nome é Anako. Tenho 12 anos. Meu pai é japonês, naturalizado brasileiro, médico. Ele se chama Akio, que significa filho do outono. Mamãe é brasileira, professora, se chama Maria. Somos 3 irmãs, eu, Yoshiko e Mieko. Somos muito diferentes. Eu sou tímida, gosto muito de ler. Tenho meu mundo particular. Dizem que de vez em quando eu entro na minha concha. Yoshiko é alegre, brinca com todo mundo. Todos gostam dela. Agora, Mieko é a que fala mais. Papai diz que ela fala por todas nós juntas. Não sei o porquê, mas acho que sou a preferida de Akio. Gosto do nome dele, tão delicado, gentil, como o papai. Há uma grande amizade entre nós. Como é mesmo aquela palavra que a professora usou no outro dia na aula de comunicação? Ah, já sei. Empatia. É isso. Há uma grande empatia entre nós. Somos assim tão parecidos, calados e sensíveis. Ele me chama sempre de amor. Ah, eu gosto tanto dele. Gosto também da mamãe. Ela é bacana, muito amorosa com a gente, mas severa também. Mais severa que papai. Ele se derrete todo com as filhas, principalmente comigo. Talvez porque tenha perdido quase toda a família naquela catástrofe de Hiroshima. Acho que todo mundo sabe disso. Dizem que foi muito cedo, pela manhã, lá pelas 7 horas, quando todos estavam acordados, e, de repente, não havia mais cidade, não havia mais manhã. E mesmo os que não morreram carregaram pela vida afora a marca da tragédia. Papai disse que todas as mulheres que estavam grávidas ou abortaram ou tiveram filhos deformados. Não é terrível? Sempre me pergunto por que o homem é capaz de fazer tais coisas. Esse ano, no dia 6 de agosto de 1985, farão 45 anos, farão 40 anos da primeira bomba. E dizem também que ela era incrivelmente fraca em relação às bombas de agora. Eu me preocupo, principalmente quando leio que usinas nucleares estão sendo instaladas no Brasil, sem falar nas outras pelo mundo inteiro. E o que faremos nós, jovens? O que farão os adultos e mesmo os velhos a respeito disso? Ficaremos simplesmente calados, esperando acontecer o pior? Assisti outro dia a um filme terrível na TV. Dizem que nos Estados Unidos todos ficaram abalados com ele, chamado O Dia Seguinte, que mostra o efeito de uma bomba nuclear ao explodir de repente, como acontece em Hiroshima. É lá. Tanto o presidente dos Estados Unidos quanto os defensores da bomba diziam que isso era preciso para acabar com a guerra, que era um mal necessário. Será que realmente alguém acreditou nisso algum dia? Sou muito jovem, tenho 12 anos apenas, quase 13, mas me preocupo. Admiro profundamente os pacifistas, como os da Inglaterra e da França, por exemplo, que passam dias acampados em frente às usinas nucleares em protesto. Deveria haver isso também no Brasil. Quem defenderá a vida? Gosto muito de escrever. Leio muito também. Devoro tantos livros. Acabei de ler hoje o Diário de Anne Frank. Que livro maravilhoso! Horrível e maravilhoso, terrível e maravilhoso ao mesmo tempo. Como os homens podem ser tão maus?
Como podem se destruir dessa maneira? Quero ser escritora. Outro dia aconteceu uma coisa incrível. Amei papai mais ainda nesse dia. Imagine, meu diário, que é a professora de comunicação e expressão da sexta série, pediu que a gente fizesse uma redação sobre o tema Brasil, país do presente. Como eu adoro escrever, fui para casa e logo depois do jantar me fechei no escritório do Akio e fiz à máquina uma redação joia. Escrevo bem à máquina. Tirei meu diploma esse ano. Mamãe fez questão. Diz que, se eu quero mesmo ser escritora, tenho de saber escrever à máquina. É como o músico que conhece bem o instrumento que ele toca, entende? Mas, como eu ia dizendo, fiz uma redação ótima e levei toda contente para a dona Lia, que ficou de devolver os trabalhos corrigidos no dia seguinte. Qual não foi meu espanto quando ela, logo no começo da aula, disse em voz alta: "Que vergonha, Naco! Por ter pedido ajuda aos seus pais, nota 0, e nunca mais me faça isso." Ah, meu diário! As lágrimas rolaram pelo meu rosto. Eu não conseguia parar de chorar. E ela insistia, enquanto toda a classe me gozava. "Não adianta chorar, menina. Quem mandou fazer essa trapaça? Falta de respeito para com seus colegas e para comigo." Voltei furiosa para casa. Mamãe até se assustou. Logo chegou Akio para almoçar. Eu gosto de chamar papai pelo nome. Ele deixa, sabe? E quando ele me viu chorando daquele jeito, lógico, quis saber o que tinha acontecido. Nunca vi Akio tão bravo na minha vida. Ele só disse: "Pare de chorar, Flor, que eu resolvo isso." Eu confio muito no Akio. Ele nunca me enganou. Então eu parei de chorar e fiz de conta que não tinha acontecido nada. É um jogo que papai me ensinou. Quando estou muito, mas muito triste mesmo, faço de conta que não aconteceu nada e deixo para pensar no assunto no dia seguinte. Engraçado, na maioria das vezes, a gente descobre que nem valia a pena tanto sofrimento. Mamãe sempre diz: "Não há tristeza que resista a um bom travesseiro." No outro dia, meu diário, você nem imagina, estava em plena aula da dona Lia, quando de repente apareceram papai e a diretora da escola, a irmã Alice. Esqueci de contar, eu estudo num colégio de freiras chamado São José. Então, a diretora foi dizendo: "Dona Lia, o meu querido amigo, doutor Akio, disse que a filha dele, a Anako, sofreu ontem uma grande injustiça em classe. Que a menina escreve muito bem, quer ser escritora, inclusive. Então, para tirar essa dúvida, vamos propor uma nova redação para ela, aqui mesmo na classe, e vamos corrigir os 3. E, assim, tiramos a limpo se foi feita injustiça ou não." Dona Lia ficou até pálida, mas não teve outra saída. Me chamou e disse: "Anako, escreva uma redação sobre o seguinte tema: como o Brasil vê a eleição de um presidente civil depois de 21 anos." Nem pisquei. Voltei para minha carteira, peguei o caderno, a caneta. Ah, que falta me faz a minha máquina de escrever! E larguei brasa. As 3 conversando lá na frente, fazendo de conta que nem estavam aí. E a turma toda me olhando. Então a dona Lia passou uma tarefa qualquer para a classe, só para eles me darem tempo e não ficarem me
secando, né? E eu escrevendo, pondo toda a minha alma naquele texto, ainda mais com um tema daqueles. Quando levantei, meia tremendo, fui entregar a redação. Estava até zonza. O Aquil piscou para mim, como se dissesse: tá na hora da onça beber água. Dona Lia foi lendo, Madre Alícia foi lendo, o papai foi lendo, um por um. E no rosto de Aquil, que foi o último a ler, foi se espalhando um sorriso lindo. Até as covinhas dele apareceram. Eu lia seu pensamento. Minha flor, você venceu! Então, a diretora falou para a Dona Lia, que estava mais pálida que antes. Honestamente, que nota a senhora dá para esta redação feita em classe e naturalmente sem ajuda de ninguém? Quer dizer, só de Deus? Nota 10, disse Dona Lia, e virando-se para mim, disse com voz embargada. Fiquei até com pena dela, enquanto a classe ouvia em silêncio. Desculpe, Anaco, me enganei. Não podia imaginar que tinha um talento assim na minha classe. Levantei, dei um abraço na Dona Lia, ela me beijou, eu beijei ela, e o pai disse: Obrigado, Dona Lia. Vim mesmo porque não gosto de injustiça. Isso é muito importante para uma pessoa, não é? Quero que a minha filha saiba que pode defender o seu direito, sempre. Já amava você, paizinho, mas amei muito mais depois desse dia. Afinal, você ensinou para mim e para todos os meus colegas que a gente nunca deve ficar calada quando se é vítima de uma injustiça, seja de quem for, que a gente deve gritar até quando puder, gritar, gritar, porque a verdade aparece, ela sempre aparece. Nossa, quantas páginas já preenchi meu diário! Mesmo Mieko me deu você de presente, dizendo, para você contar a sua paixão pelo Lúcio. Quer mesmo saber de uma coisa, diário? Eu gosto do Lúcio, sim. Ele é muito bonito. Gosto de meninos loiros, sardentos. Ele tem olhos azuis, lindos de morrer. Sou morena clara, de olhos negros. Então todo mundo diz que a gente faz um casal super bonito. Ele veio de outra cidade no ano passado, junto com o pai, que é promotor e foi transferido para cá. Então Lúcio entrou na minha escola, que é mista. Dizem que antigamente as escolas de freira só tinham meninas e as de padre só meninos. Devia ser chato a beça, né? Quem diz isso é mamãe, que estudou em escola de freiras. Nem podia namorar que elas ficavam loucas da vida. Nem deixavam se pintar, usar batom, blush, essas coisas todas. Nem passar esmalte nas unhas, um sufoco. Agora melhorou muito. A mãe disse que, se não fosse assim, nunca poria a gente em escola de freiras. E o paizinho só rindo do jeito da mamãe, porque quando eles se conheceram, ele ficava na porta do colégio esperando por ela e as freiras só de butuca, olhando feio. Ele firme, escondido atrás do muro. Akio tem 45 anos, mamãe 42. Ele até parece mais novo que ela, porém vive sorrindo. Meu pai é muito bonito. Tem olhos puxados, como amêndoas, e é alto e magro. Mãezinha é morena de olhos verdes, meio gordinha, mais baixa que alta, tem uma cor bonita, que chama aqui de moreno jambon. E papai sempre diz que
botou em mim o nome de Hanako porque quer dizer filha da flor. E a flor é a mãezinha. Bonito, não é? Eles se curtem muito e às vezes também brigam. Mamãe é mais exigente e Akio não quer que ela puxe muito pela gente. Vive dizendo: deixe as meninas aproveitarem a infância. Mas estão ficando mocinhas, diz mamãe. Mas papai fica sério e repete: tem muito tempo, deixa elas aproveitarem o restinho da infância. Acho que ele diz isso porque sofreu muito na vida. Ele e a mãe escaparam da bomba, mas a mãe morreu logo, acho que de tristeza. Coitada da minha avó, papai teve de ir morar noutra cidade, porque Hiroshima era só escombros. É assim que se diz. É assim que se diz, diário? E foi morar com um casal de tios da mãe dele, que depois resolveram emigrar para o Brasil. Trouxeram o Akio para que precisava ter criança ou jovem na família para entrar no Brasil, e eles não tinham filhos, mas eram muito severos. O papai sofreu por falta de carinho, principalmente o da mãe, que ele lembra bem. Diz que era uma mulher tão doce, bonita, olhos negros e amendoados como os do Akio. O pai morreu na hora, porque estava indo para o trabalho, bem na área dos 12 quilômetros que foram arrasados. Acho que meu avô simplesmente derreteu e nem ficou sabendo por quê, coitado. Ele se chamava Isamu, que significa viril. O paizinho e a vovó, que se chamava Yuriko, aqui veio do Lírio, estavam bem distantes, do outro lado da cidade. Papai diz que estavam fazendo chá quando sentiram a terra tremer e se abraçaram e ficaram ali, esperando não sei o quê. E o fogareiro tombou, e logo tudo pegou fogo. A Yuriko, desesperada, tentando apagar aquele incêndio, defender a vida dela e a do Akio, enquanto ouviam os estrondos. Parecia o fim do mundo, os gritos e os choros. E ficaram naquela luta até que surgiu alguém, como por milagre, no meio daquele fogaréu todo. O pior é que no Japão as casas são feitas de um papel leve, de arroz, por causa dos terremotos, mas opacos, para afastar a luminosidade e não se ver nada do lado de fora. Mesmo assim, a casa é clara o suficiente. E esse alguém disse, o Akio lembra direitinho. Não dá para salvar nada. Venha, Yoriko, vamos sair da cidade. Sair da cidade por quê? Ainda perguntou. Yoriko, abraçada ao filho. Porque não há mais cidade, disse o homem. Alguma coisa diabólica caiu do céu. A cidade acabou. Morreram muitos. Somos sobreviventes. Precisamos sair enquanto é tempo. Acho que eles nem imaginavam, naquela hora, que era a Genshi Bakudan, a bomba atômica. Quando o pai conta isso, meu diário, os olhos dele se enchem de lágrimas. Fica até com o tique nervoso no rosto. Então mamãe diz: passou, Akio, já passou. Esquece, meu amor. Nunca, diz ele. Um mês depois, ainda havia cheiro de carne queimada no ar. O ataque a Hiroshima não tem perdão. Pessoal, peço desculpas aqui pelos ruídos aqui no começo do capítulo, tá bom? Mas é isso aí. Espero que vocês estejam curtindo a leitura.